Então vamos lá, pessoal. O poder dos juros compostos. É muito importante a gente ter uma percepção dessa palavra, juros compostos. Isso é algo que as pessoas que já estão tendo resultado na vida, ela em algum momento ela teve que entender o que significa isso aqui. Entender o poder dos juros compostos. Mas infelizmente, a grande maioria das pessoas, elas acham que vão mudar de vida de uma hora para outra. Inclusive, isso até acaba impedindo uma pessoa de começar a investir. Porque ela fala assim, eu tenho pouco capital, eu tenho pouco dinheiro, então não adianta, nem vale a pena. Então são pensamentos que muitas vezes sobrevoam a mente da pessoa e impede ela de crescer, porque ela não entende a questão dos juros compostos. Eu estava falando hoje, inclusive até com o Thiago, né, que é meu xará, que muitas vezes a pessoa perde a oportunidade de mudar de vida porque ela fica refém daquilo que, por exemplo, ela já ganha. E aí a gente, logicamente, pode ter um outro treinamento para a gente poder falar só sobre isso, mas a gente vive, a gente é criado, preparado para poder não crescer. A gente é preparado para poder gastar tudo aquilo que a gente ganha. Então, logicamente, se uma pessoa foi configurada para poder gastar tudo que ganha, então não importa quanto ela ganha. Porque a questão não é quanto você ganha, sim quanto você gasta. A gente desde cedo a gente aprende o quê? No primeiro emprego que a gente tem aquele emprego, aí ganha o primeiro salário, aí eu vou gastar tudo porque é meu primeiro emprego, eu tenho que festejar e compro um celular, compro um monte de coisa. E aí aquilo ali já vira um vício, no próximo mês acontece a mesma coisa, e ela sempre vai estar presa nessa questão do gastar. E aí eu estava comentando com ele sobre isso, que uma vez que a pessoa já está presa nisso e ela quer sair, se o que ela ganha não dá para ela separar algum valor para ela estar poder guardando para o futuro, investindo, ela vai ter que ter um plano B. E ele até falou que ele hoje está fazendo um plano B, tem um trabalho dele, está fazendo um plano B. Hoje acabou fazendo seus investimentos hoje. Então essa é a mentalidade que a gente precisa adquirir, o que eu vou falar aqui, o que eu vou mostrar. Lógico, a cereja do bolo eu deixei para o final. Com certeza vocês vão sair daqui entendendo o porquê do empenho que eu estou fazendo. Pronto. Primeiro, ninguém cresce. Ninguém cresce como? Sem visão e disposição. Então muitas pessoas, ela não se torna um investidor, ela não começa a investir, porque por mais que ela enxergue uma boa oportunidade, ela não tem disposição para fazer algo para poder construir ali. Por exemplo, muitas pessoas que a gente vai falar, muitas pessoas que a gente fala para ela sobre o mercado de criptomoedas, sobre o mercado financeiro, e ela fala assim, pô, Thiago, eu não tenho nem dinheiro para mim, eu vou ter dinheiro para investir. Então essa pessoa ou não tem visão, ou ela não tem disposição. Porque uma pessoa de visão, ela vai falar o quê? Poxa, essa é a minha oportunidade. Eu tenho um negócio bacana, eu tenho os criptomoedas, eu tenho o Bitcoin, estou estudando sobre isso. Pô, tô vendo as pessoas que estão crescendo em relação a isso, estão ganhando dinheiro com esse mercado. Eu preciso criar alguma coisa para poder ter capital, para poder começar a entrar nesse mercado e através dele começar a me libertar financeiramente. Agora, se a pessoa não tem visão ou não tem disposição, então não é essa pessoa que muitas vezes está procurando. Então não é o momento daquela pessoa. Muitas vezes a gente fica muito preso falando com as pessoas, achando que todas as pessoas vão enxergar aquilo que a gente está enxergando. E nem todo mundo vai enxergar. Porque de repente falta para ela visão, porque ela não está enxergando uma oportunidade, ou falta disposição. Ela sabe que é um bom negócio, mas ela não tem disposição para poder fazer alguma coisa a mais, para levantar o capital e fazer os seus aportes, começar a iniciar no mercado. E eu falo isso muito com a galera para buscar pessoas que têm esse perfil. Você pode o quê? Começar com pouco, porém você precisa pensar grande. Eu vou mostrar para vocês que tem pessoas que hoje investem 50 mil, 10 mil, $1.000. Isso dólares, tá, pessoal? Nesse mercado. Só que aí tem pessoa que fala assim, pô, mas eu não tenho isso para entrar, eu não tenho isso para investir. Beleza, mas tem disposição, tem visão, tem disposição para começar, quer construir algo legal, começa com pouco. Vai começando a pensar grande, vai criando estratégias para você poder conseguir ir aumentando e crescendo dentro desse mercado de criptomoedas. Porque o importante é começar. Muitas vezes a gente fala, entra com pelo menos $10, entra com $20, $50. Não importa. O importante é você começar. E uma vez lá dentro você vai ter a percepção real da coisa, vai conseguir saber diversificar, vai aprender a fazer várias coisas que você não vai entender do lado de fora. Então o primeiro passo, ter disposição, ter visão e começar. De grão em grão, o quê? Seus investimentos vão se potencializando. Então a partir do momento que você está lá, você está investindo, você está aprendendo, você está ali sempre plantando, você está fazendo algo, vai chegar uma hora que você fala assim, caraca, já passou um mês, já passou 2 meses. E eu lembro que eu iniciei nesse negócio com 10, 20, 30, $40, $50. Porque nem todo mundo tem a condição de entrar. Tem pessoas que têm condição de entrar com $1.000, com $2.000, mas tem outras que não. Isso não vai impedir ela.
Porque se ela está fazendo, se ela está seguindo aquilo que deve ser feito, os investimentos delas vão se potencializar através do quê? Dos juros compostos. Não é questão de quanto, é como você faz. Porque quem planta sempre, colhe sempre. Muitas vezes a pessoa quer mudar de vida e ela bota lá $10, $50, $20 e acabou por aí, fica só olhando. Aí deixa a ansiedade, um monte de coisa batendo no coração. Por quê? Porque ela só botou aquele valor ali, tá ali, e ela acha que aquilo ali vai a eternidade multiplicar e que ela vai ficar milionária com aquele valor. Já viu alguém que trabalha com o plantio de frutas e tudo mais? O que ela faz? Ela plantou ali. Enquanto ela está esperando para ela colher, né, amadurecer para poder colher, ela já está plantando a outra parte. Enquanto ela está plantando aqui, aquele lá já está nascendo. Então quem planta sempre, colhe sempre. Gerencie seu negócio de maneira inteligente. Uma das coisas que eu sempre falo para a galera é que, por exemplo, a partir de $100, $200, lógico, $10 você não vai fazer, tem como você fazer isso, 10, 20, 30, 40, $50, não tem como você estar fazendo, mas a partir de $100, você já pode fazer um remanejamento. Por exemplo, você botou lá $100, nos 28 dias para frente, vai ter $24. Você pode pegar esses $12 do lucro, metade do lucro, e guardar na sua criptomoeda, guardar, depois nós vamos ter treinamento, como você fazer essa diversificação, mas isso aí você pode pesquisar, você pode entender, você pode guardar numa carteira só para isso. E aí o restante você reinveste. Então você vai ter 100 e mais 12. No mês que vem, nos 28 dias para frente, você já vai ter mais. Aí metade você vai lá e guarda. Você pode também diversificar nas plataformas que a gente tem orientado. Hoje nós temos 3. Então você vai criando. Aí tem pessoa que por não ter experiência, ela quer só botar tudo num lugar só. Não, aqui tá pagando mais. Aqui tá pagando mais, eu vou botar só aqui. Essa pessoa não tem um direcionamento, essa pessoa não tem um gerenciamento, essa pessoa está demasiadamente gananciosa. Então ela precisa aprender a gerir. Eu não vou tirar metade não e guardar não, porque eu quero mais. Aí o que acontece? Hoje, vocês vão ver aqui a estrutura que nós temos através da plataforma da Bitnest. E por isso que quando eu enxerguei isso, eu me lancei mais ainda, me dediquei mais ainda para fazer o negócio. Porém, eu não tenho bola de cristal. Vai que em algum momento aconteça alguma coisa, eu não sei. Eu vou dar um exemplo para vocês. Até hoje, com mais de 15 anos, se eu não me engano, o Bitcoin, a blockchain nunca conseguiu ser hackeada. E dizem que não vai conseguir fazer isso. Pelo menos não com as tecnologias que existem hoje. Mas eu não sei o dia de amanhã. Então eu tenho que fazer o quê? Saber gerir o meu negócio. Tem que saber gerir. Então hoje, por exemplo, eu pego os meus investimentos de $10 até $100 e não dá para ficar remanejando. Mas mais de 100, 200, 300, 400, eu pego uma parte e guardo em Bitcoin. Deixo lá. A outra parte eu reinvisto, ou eu vou remanejando nas plataformas que hoje a gente tem, a nossa comunidade tem, eu remanejo, boto um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então eu estou fazendo o quê? Estou diversificando meu patrimônio. Isso é inteligente. Então você tem que fazer o quê? Gerenciar o seu negócio de maneira inteligente. Então, essa parte aqui, eu quis simplesmente fazer com que vocês viessem abrir a mentalidade dos juros compostos, da mentalidade do investidor, da mentalidade do empreendedor inteligente, daquele cara que ele quer ser livre, ele quer viver de lucro, ele quer viver de renda. E é possível isso, é possível viver de renda. Mas antes de você colher, primeiro você tem que plantar. E o problema é essa lacuna que existe. Essa lacuna que separa o cara que está hoje trabalhando, trocando tempo por dinheiro, e o cara que está hoje vivendo de lucro, vivendo de renda. Que ele aprendeu a gastar menos do que ele ganha. Porque aí sobra, e aí, logicamente, ele vai usar aquele capital para investir, para poder ter lucro. Então a regra é essa. Ou você gasta menos do que você ganha, ou você tem uma renda extra que te permita ter essa gordura para você poder fazer o seu capital, girar para você. E aí vira uma bola de neve, entra nos juros compostos. Aí vai chegar um momento que você vai definir. Quero continuar a trabalhar? Quero começar, ou quero hoje, a partir de agora, só viver de renda? Porque o que você está ganhando de juros já está te dando mais do que você ganha no teu trabalho, que você tem que trocar o tempo pelo dinheiro.